Sabe aquele sentimento de querer ter amigas de verdade, mas não sabe por onde começar? Às vezes a gente reza, pede, deseja, mas a gente tem que entender que a gente também precisa agir. Porque da mesma forma que você tá pensando assim, muitas outras meninas também podem estar pensando igual. Então hoje a gente vai falar sobre como criar conexões reais com outras mulheres, porque a gente que é mulher sabe quanto isso é difícil. Ficar perto de outras mulheres em atividades que você gosta juntas, como, sei lá, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Desde criança eu tenho essa vontade enorme de ter aquela amizade de filme de Hollywood, sabe? Aquele trio de amigas ou quarteto, não sei. Tanto faz. Forte, que sabe da minha família, que vem pra casa e é como se fosse uma segunda irmã. Eu sei que é um pouco utópico, mas se você é menina, com certeza você deve pensar como eu, porque a gente cresceu com isso, né? É uma coisa que eu acho engraçada, que ao mesmo tempo a gente cresceu com rivalidade feminina muito forte desde criança, a gente também cresceu com essa vontade de ter uma amiga, de ter uma irmã próxima da gente. Tem que equilibrar esses dois. A gente foi criada, a gente foi ensinada perante a sociedade esses dois lados, né? Então, isso também é uma coisa que eu acho que complica muito a rivalidade feminina que é ensinada pra gente desde sempre. Complica muito pra fazer amizades. A gente se engana muito, às vezes a gente acha que é outra pessoa. Quantas vezes eu já não achei que alguma pessoa, alguma menina não gostava de mim e depois, de alguma forma, eu acabei virando amiga dela e eu contei isso pra ela e ela falou a mesma coisa pra mim. Então, tipo, é uma coisa, é engraçada. É triste e engraçada, mas essas duas coisas andam juntas. Com o passar da minha vida, eu fui entrando cada vez mais em coisas que eu gostava, que eu ia descobrindo que eu gostava. Eu sempre dancei, eu sempre gostei de dançar, só que quando eu era criança eu não tinha condições de entrar em algum lugar, ou os meus pais não tinham tempo mesmo de me inscrever em algum lugar, mesmo que seja gratuito. E depois, conforme eu fui crescendo, eu fui me enfiando nesse lado mais artístico, então eu fiz muita amizade feminina no meio, eu comecei a fazer balé, e eu sei que balé é uma coisa complicada normalmente, dependendo do lugar, coisa muito rígida, normalmente, como a gente aprendeu em filme, né? Eu acho que não é totalmente mentira, tá? O que acontece em filme depende muito do lugar que você for fazer aula. Mas falando da minha experiência, eu tive uma experiência muito boa, graças a Deus. Eu tenho amigas ali muito verdadeiras, assim, muito divertidas. Por mais que a gente não levou ainda, pelo menos, a amizade fora dali, fora do balé, é uma coisa que alegra meu dia saber que eu vou estar em um lugar que eu gosto com pessoas bacanas, sabe? E é uma possível porta, quem sabe, pra poder expandir mais. Eu ainda tô no processo, Eu ainda tô no processo de levar, quem sabe, as amizades pra fora. Mas eu não me cobro, tá tudo bem. A gente saber qual o tipo de coisas que as mulheres gostam de fazer e a gente entrar naquele meio, eu acho que já é um primeiro passo bem grande. Balé, um tricô, yoga, sei lá, qualquer coisa que mulheres... Importante dizer, da sua idade, né? A gente não consegue criar uma conexão muito profunda com uma mulher que é muito mais além, muito mais avançada da nossa idade. Tem as suas exceções, inclusive eu tenho exceções, mas eu entendo que é mais difícil. Mas tá tudo bem. O importante é a gente conseguir, pelo menos, criar esse vínculo, esse contato com outras mulheres, porque às vezes realmente a gente não tem vínculo com ninguém, nenhuma mulher. Talvez no nosso trabalho é só homens e só de ter esse hábito de frequentar algum lugar que tenha mulheres, eu acho que já conforta um pouco o coração, sabe? Já conforta um pouco essa ânsia de nós mulheres, meninas mulheres, de estar próximas de outras mulheres. Eu acho que naturalmente abre portas, sabe? Com o tempo. Não basta você só ir no lugar, é claro. A amizade exige iniciativa. Ambas as partes, mas se você vê que tá sendo um pouco mais difícil, talvez, de outras pessoas falarem com você, seria bacana você dar alguma forma de ter um pouco mais de voz, ou um elogio sincero, ou, sei lá, você observar mais. Você tem que ser uma pessoa mais observadora, é uma coisa que me ajudou muito. Hoje eu não sou mais tão introvertida como eu era antes. A vida teve que me dar um pé na bunda de muitos lugares pra eu entender que eu precisava ser um pouco mais comunicativa. Inclusive, esse canal aqui é pra me ajudar a ser mais expressiva, e porque eu gosto de fazer isso. E às vezes você ser um pouco mais observadora, você consiga chegar, sei lá, vou dar um exemplo, sei lá, uma menina no balé tá com um labubu
azul na bolsa dela. Aí eu chego e falo, nossa, que lindo o seu Labubu. Eu amo azul, realmente eu amo azul. Aquilo naturalmente vai chamar minha atenção mesmo, porque eu realmente gosto. É importante ser verdadeira, não adianta ficar falando só por forçado. As pessoas sentem que é forçado, sabe? Não é legal fazer isso. Então, por isso que também é importante você observar e ver quem você acha que é uma possível boa amizade. E aí você tenta se aproximar dela, você elogia, e aí tem que ser uma coisa recíproca. Normalmente, se essa mulher não for amargurada, ela vai captar essa energia que você tá querendo passar e vai acabar acontecendo uma troca, tá? Normalmente acontece. Às vezes tem mulheres que tá presa nessa coisa de rivalidade feminina, mas eu acredito que depende muito do lugar que você tá. Se você vai pra um lugar fazer yoga, se for um lugar mais zen, se for um lugar que as pessoas estão ali pra poder se expressar, um lugar mais artístico, eu acho que as pessoas ali dentro já estão dispostas a conversar, né? Elas já estão abertas, elas já estão vulneráveis. Então é bem difícil disso acontecer. Agora, se você tiver uma praça e tentar chegar em uma mulher, realmente vai ser mais complicado. Então você tem que entender isso também. Se estar em um lugar mais vulnerável, talvez é mais fácil de chegar. Com certeza é mais fácil de conversar. E uma coisa que a gente pode usar a nosso favor, que é muito importante, é dar uma forma de conseguir o Instagram dessa pessoa. Tipo, inventa alguma coisa, tipo, ai, lembrei de alguma coisa, quero mandar pra você. Ai, qual que é o seu Instagram? Tipo, inventa. Se a pessoa tá no mesmo feeling que você, ela vai mesmo se oferecer, talvez, nem vai precisar você falar. É muito questão, realmente, tudo vai depender disso que eu falei, do lugar que você tá. Porque se for um lugar, um teatro, um lugar que vocês estão dançando alguma coisa, yoga, essas coisas que são mais vulneráveis, as pessoas vão estar mais vulneráveis. Não faz sentido uma pessoa não estar vulnerável nesse lugar. Isso é importante. Com certeza vai ter troca. É impossível não ter troca. Vai ter uma troca sim. Se não teve troca, tenta com outra pessoa. Importante você observar. E também é importante o local que você está. Não é qualquer local que você vai conseguir puxar assunto com mulheres. Você tem que saber observar bem uma possível amizade que vai combinar com você. O Instagram hoje em dia facilita muito a nossa vida, né? A gente tem que usar isso a nosso favor. Quando você tem o Instagram dessa menina, a ideia é ficar mais recíproco ainda, né? Você não precisar ser vulnerável do tipo, vamos ser amigas? Às vezes, sinceramente, a minha vontade é de chegar numa menina que eu gostei muito dela e realmente eu tenho vontade de falar isso, nossa, eu gostei muito de você. Inclusive, eu tô fazendo isso um pouco às vezes, não, tipo, diretamente, tipo, chegar na menina e falar, nossa, gostei muito de você, seja minha amiga, por favor. Não isso, mas eu tô sendo mais vulnerável pra mim mesmo. Eu me sinto bem assim. E, por exemplo, tem algumas meninas do balé que a gente interage muito, né, no Instagram e tal. Às vezes, quando tem uma troca muito grande, eu senti que a gente trocou muita energia na aula, de alguma forma, qualquer forma. A gente conversou mais, sabe? Eu acabo falando pra ela depois. Isso é uma coisa minha, tá? Não tô falando que é pra você fazer. Se você conseguir, se você se sentir bem com isso, faça, recomendo. Eu falei pra ela, eu gosto muito da sua vibe. Por mais que eu não te conheça fora daqui, eu gosto muito da sua energia. Isso parece que quebrou uma barreira a mais, sabe? Tipo, ok, a gente conversa, ok, a gente gosta de conversar, a gente se segue. E por eu estar mais vulnerável e ter falado isso, parece que quebrou mais uma barreira, tipo, escadinha, sabe? E eu faço isso por mim, não é nem por interesse de, o que a gente pode ser? Será que a gente vai virar best? Será que eu vou conhecer a família dela e a gente vai virar super amigas? E a gente vai fazer um trio de super amigas, a Ruiva, a Loura e a Morena? Não é nessa intenção, não é nessa expectativa, sabe? É até importante você não ficar colocando expectativa. Mas você ter a maturidade de entender que tudo que você faz é pra você. Você tá se sentindo bem conversando com essa pessoa? Conversa mais. Você sentiu vontade de falar que essa pessoa é muito legal, que você admira alguma coisa nela? Fala, sabe? Tipo, às vezes a gente que é mulher, a gente sente muito falta de algumas coisas, de elogios de outras mulheres. E isso é importante, sabe? É muito importante. Às vezes a gente não teve uma mãe muito presente. E receber esse carinho de outra presença feminina, às vezes você não sabe, mas aquilo vai mudar o dia da pessoa, sabe? Então, é uma coisa que você tem que fazer por você. Você se sente bem com aquilo, você faz e, consequentemente, vai acabar fazendo bem pra outra mulher também. E uma coisa que também é muito importante, além de observar o local que você está, é você não ter medo de mostrar quem você é.
Não ter medo da sua risada, não ter medo das suas piadas. Se for pra pessoa gostar de você, ela tem que gostar pelo que você realmente é. Claro que você vai se entregando aos poucos, né? É como todo relacionamento é assim. A gente ter cautela, né? Pra saber onde a gente pode pisar. Às vezes a gente é de uma forma, mas não significa que a gente deve ser daquela forma com aquela pessoa. Talvez não convém, né? A gente tem que ter cautela com as pessoas, porque todo mundo tem seus traumas, então a gente tem que ter cautela. Talvez alguma brincadeira que você normalmente gostaria de fazer, talvez não seja muito legal você fazer, sabe? Então a gente tem que ter esse autocuidado com a outra pessoa, o máximo que a gente conseguir. Não é sempre, mas a gente ter essa maturidade de pensar que a gente pode acabar fazendo ou falando algo que poderia quebrar esse início de uma possível amizade. Então a gente tem que ter cuidado. Mas é importante sim a gente saber quem a gente é. Ou mesmo se a gente não souber, a gente estiver descobrindo, né, na caminhada, que é super normal, a gente mostrar, a gente sentir, a gente falar. Você querer fazer, você vai lá e faz. Sabe, isso é ser quem você é saber o que você quer fazer ali na hora, ou daqui uma semana. Você saber o que você quer fazer, você saber o que você quer falar, já é um caminho, sabe? Você já tá mostrando quem você é só por isso. Eu acredito que a amizade feminina é construída com presença e principalmente vulnerabilidade. Na minha cabeça, eu acho que nós mulheres, a gente acabou escondendo um pouco a nossa vulnerabilidade por causa da sociedade. Hoje em dia, a gente tem que ser guerreira, a gente tem que, sabe? Então, a gente acaba reprimindo a nossa vulnerabilidade sem querer. Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de ser vulnerável com outra mulher, a gente deveria ser, sabe? Novamente, observando e dependendo do lugar que você está. Porque, infelizmente, existem mulheres que parece que tá jogando contra a gente, mas a gente não deveria culpar elas, porque elas não são daquela forma. Porque elas querem, provavelmente, acontecer alguma coisa marcante na vida dela que fez elas jogar contra a gente. Então tem que ter cautela. Quanto mais você se permite ser você mesma, mais fácil é encontrar pessoas que vibram na mesma energia com você. E isso não serve só pra amizade, pra tudo. Mas é sempre bom a gente lembrar. Porque por mais que a gente tá nessa caminhada de se tornar alguém melhor, de mostrar sempre o que verdadeiramente é pra outra pessoa, no dia a dia a gente acaba esquecendo que a gente tem que ser vulnerável. A gente acaba esquecendo que a outra pessoa também tem dor. E é normal, a gente é ser humano, a gente esquece, a gente tá na correria, a gente acaba se desconectando dessa parte mais sensível da vida. Então a gente tem que arranjar formas sempre de voltar, puxar o nosso eu verdadeiro pra gente saber a hora certa de usar também, é claro. Então lembre-se, amizade é troca. Não cobre perfeição e não espere que tudo seja imediato também. Porque às vezes uma amizade começa devagar. É bem comum, é bem normal todas as coisas começarem devagar, né? Então a gente entender, ter a maturidade de não ficar se cobrando, até porque a gente não sabe o que a outra mulher passou ou tá passando. A gente não sabe o que essa pessoa já passou com outras mulheres, então a gente não pode ficar cobrando. O importante é a gente aproveitar a nossa trajetória. Então é importante a gente saber mesmo ser vulnerável para nós mesmas.